Terceira parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel, completando a porção do Tânia do dia 2 de Tishrei, segundo dia de Rosh Hashanah, na Epístola Sagrada do Rebbe, capítulo 19. De certa forma, eu vou repetir com mais detalhes e explicando melhor a questão de revelação divina ser acessada por instrumentos. Então está descrevendo aqui a grandeza da visão da origem da Torá e descrevendo, de certa forma, que aquilo que nós recebemos da Torá é só uma pequena parte. Terminamos ontem falando que o verdadeiro entendimento da Torá não cabe a nós. Tem lá letras fora da gramática, tem letras grandes, letras pequenas. Aquilo que entendemos é aquilo que Deus nos permite entender e aquilo que é necessário para o nosso serviço a Deus. Mas a essência da Torá é muito além da capacidade humana. E é chamado Chokhmah divina, Chokhmah de Atzilut, Chokhmah da emanação, Chokhmah que planejou, a sabedoria que planejou os mundos. Nós não temos alcance direto naquilo que nós planejou, aquilo que nós mantém. Nós somos dependentes disso. Então isso está além, maior, está nos envolvendo e nós não podemos abranger tudo aquilo. Aquilo vai incluir planejamento daquilo que nós vamos entender. Então, não temos como ter uma sintonia plena com aquilo que nos planejou. Uma camada que é uma camada subconsciente. Então, parte dela se revela para nós. Eis que a sabedoria divina envolvida nas 613 leis da Torá, que foi nos entregue, é chamado a parte traseira da Chokhmah, no sentido de costas, no sentido de que não entrega o íntimo. O rosto entrega o íntimo, ali você vê no rosto da pessoa como ele se sente. Nas costas você enxerga alguns detalhes sobre como ele é, mas não o seu íntimo. Então aquilo que nós temos da Torá é só a parte secundária, digamos assim, não é secundária, mas é principal, porque se não se realizar aquilo, o íntimo também não tem sentido. Mas aquilo que nós, criaturas, entendemos é o aspecto costas, o aspecto reduzido da Torá. Sempre que se aplica, tem essa terminologia de costas e rosto em graus espirituais, é muito utilizado pelo Arizal. Quando ele fala costas, refere-se sempre, se tu for dividir um grau para alguns componentes, então as costas são os graus que surgem por último. São os dependentes dos primeiros, quer dizer, existe só o início de cada surgimento, de cada situação, de cada qualidade, de cada informação. É a essência da sua existência. Depois tem como ela existe para permitir, para ser repassada para outros. Então ali ela é apenas, já que ali o principal é a existência dos outros, então o que é repassado para eles não é a essência dela, é a dádiva dela para os outros. E essa dádiva não é a essência, é algo mais secundário, chamado costas. Então, se tu for dividir em componentes, que falamos antes, que nas aulas de ontem, que o divino, quando ele compartilha com a gente alguma experiência, isso aqui é um conteúdo inteligível, processado, e o processamento envolve reduções, filtragens, modelagens. Então, não é in natura, não é a forma que Deus ouve, é a forma que Deus prepara para que nós possamos ouvir e continuar sendo seres limitados como Ele quis. Assim também, quando um grau faz dádiva com o próximo grau, por decreto divino, a dádiva é modelada, programada para o grau inferior utilizar, e não é de acordo com a linguagem do grau superior. Já tem adaptações para a linguagem do grau inferior. E o íntimo, o que é? O íntimo do grau seria como ele dá com as dádivas que ele recebe. Quer dizer, digamos que tem um mestre e o aluno. E o mestre também tem um mestre. Então o íntimo do mestre é aquilo que é o foco dele no mestre dele.
E aquilo que passa pelo aluno é só o que o aluno é capaz de entender, que é muito menos do que o mestre recebeu do mestre dele. Então, só é as costas do mestre que o aluno alcança. O superficial, o secundário, o processado ou reduzido. Assim também graus divinos. Todos estão diante de Deus, mas ele se apresenta para cada... Quando fala que um grau é abaixo do outro, quer dizer que Deus faz ele se comunicar, faz o grau inferior se comunicar com o seu Criador através dos graus que antecederam na sequência. Isso faz o superior e inferior. A ordem de graus. Digamos assim, o grau número 1 lida diretamente com o mundo superior a ele. O grau número 2 no mundo, ele tem que lidar com o primeiro grau, que lidar com outro mundo. Ele não tem como lidar diretamente com o mundo superior. Isso faz ele ser o segundo grau. E assim vai até o 10º grau, que tudo é composto de 10. De qualquer forma, o íntimo é a própria sefirá, o próprio brilho, a própria qualidade, a própria experiência. Ligada, conectada com o seu emanador, com o seu Criador, bendito seja. Por exemplo, a sefirá de Chokhmah, o grau, o brilho da sabedoria inicial, a disposição de planejar a criação dos mundos, está unida naquele que desejou que haja mundos, que é o Criador, bendito seja. Está completamente unida no Santo, bendito seja. Sobre isso a gente fala que Deus e sua sabedoria é uma coisa só, estão fundidos e unidos. E aquilo que vai vir para o mundo, que o planejamento, as criaturas que vão ser planejadas, quando elas surgirem para a existência, o que tem nelas a partir do planejamento divino? Só um raio de luz, só um resultado da conexão da Chokhmah com o infinito. Só um resultado do planejamento. O planejamento em si é um grau. A gente não está na fase do planejamento, estamos na fase da efetivação. Então, na fase da efetivação, só está repartilhado aqui a energia, a vitalidade, o poder de Deus, que foi escolhido a dedo para ser aplicado, não qualquer poder. No planejamento, podia se sentir que há muito mais poderes muito mais poderes em jogo, e lá vai ser decidido o que vai passar adiante, o que vai ficar ali retido, para não tornar as criaturas grandiosas demais. Então, aquilo que é passado para nós é só o grau de costas. É só a seleção da redução. Lembramos que aqui Deus está fazendo uma criatura limitada. Então, tem que reduzir os poderes de Deus. Aqui não dá para sentir que não dá para fazer uma criatura toda poderosa que solta livre do tempo e do espaço, por exemplo. Todos esses aqui são fatores limitadores que nos tornam pequenos, que nos tornam reduzidos, diferente da forma que o Criador vive para si. Ele não está sujeito ao tempo nem ao espaço e ninguém modera, decreta sobre ele nada. Completamente diferente de nós. Para ter uma experiência de vida, de algo que sinta que está existindo e está submetido a tantas regras limitadoras, é preciso que nós esqueçamos, ou seja, que Deus vai filtrar e escolher. Isso eles vão conhecer da existência, isso eles não vão conhecer. O todo-poderismo eles não vão conhecer. O acima do tempo e do espaço eles não vão conhecer. Pois se o conheceriam, eles o seriam. E eu quero que eles sejam criaturas limitadas, materiais. Isso aqui também é chamado o poder da ação contido na emanação de mundos. Deus pode emanar mundos de pensamentos. Criaturas que se pensam, que se comunicam por pensamento. Pode ter mundos de fala, assim que precisa ter corpo. Que seria a questão de emoções. O pensamento é mais conectado à intelectualidade, intelecto. E fala mais a emoções. Quanto mais se fala, mais se emociona. Mas tem mundo que tem a sensação de objeto. Nosso mundo, aqui cada um é um objeto. Depois no objeto o mundo tem uma alma que pode pensar, que pode falar, que pode sentir, mas a pessoa própria se entende como objeto. E ama seu objeto, o corpo. Na verdade, tem ali uma conjuntura geral, tem aqui almas com outras coisas, não somente o objeto. Mas o que sobressai nesse mundo é a ação. Quando o mundo da emanação planeja e vai efetivar uma ação,
ele está lidando com o poder mais limitado de todos que ele poderia gerar, que ele pretende gerar. Deus Todo-Poderoso pode se inventar algo mais limitado? Não cabe a nós dizer se é algo mais limitado, mas se poderia ter algo mais limitado, pode Deus Todo-Poderoso inventar algo mais limitado que nós. Mas, pelo que temos em tradição, não há nesse universo. Ele não escolheu algo mais limitado. Acaba sendo que, entre as coisas que Deus permitiu efetivar, esse aqui é o mais limitado de todos, chamado asiá, ação, fazer objetos. Então se usa o termo objeto numa equação de comparação, para mostrar que a fazer é a coisa mais concreta que tem, mais limitada em tempo e espaço que tem. Mais irreparável que tem. Porque nesse dado momento a coisa estava assim como você a fez, você não tem como dizer que não é. Sobre pensamentos você pode discutir que de um ponto de vista é o pensamento isso, de outro ponto de vista é outro. Não é uma coisa tão concreta. Não é tão limitada. Uma emoção também não é tão limitada. Ela pode ser puxada para cá e para lá. Ela pode ter extensões. Na ação, a ação do tempo e do espaço numa ação concreta é muito, muito firme. Então mostra que é a situação mais limitada. Bom, divide-se na experiência da pessoa, 5 graus na alma. Temos o intelecto, captador de dados. Temos emoções reacionárias aos dados captados. Depois temos pensamento. O pensamento já é um cálculo de dados captados no subconsciente, mais emoções reagindo no subconsciente. Tudo isso aqui sobressai na linguagem do pensamento, onde já há letras. Ele sobressai com pensamentos na língua que a pessoa fala, pensamentos formados de códigos, codinomes, que são codinomes referentes às experiências intelectuais ou emocionais que surgem no subconsciente. Então, os codinomes processados na mente é chamado pensamento. Abaixo disso tem o grau da fala, quando você vai transmitir o que você pensou para outro. E tem quando você vai fazer um ato. Você não vai lidar com criaturas inteligentes, vai lidar com objetos mortos, vai construir uma casa, ou fazer uma arte com matérias-primas, que são seres inanimados. Então, fazer é o grau mais baixo de todos, que é a vitalidade, a qualidade da energia da alma, que vai se envolver no poder da ação física, é incomparavelmente menor do que a energia de poder se comunicar intelectualmente, falar. E falar é incomparavelmente menor do que a energia de poder definir com codinomes experiências mentais, experiências emocionais. Fazer é muito menos que falar, no sentido de fazer lidar com a coisa mais limitada que tem. Falar se lidar com coisas menos limitadas. E pensar se lidar com coisas menos limitadas ainda. E sentir emoções é uma coisa menos definida ainda. E captar dados é totalmente indefinido. Aquilo que Deus te permitir, você vai captar. Isso não é totalmente absoluto, mas em relação aos outros é muito mais neutro. Dessa forma, sem captar dados, você não tem consciência nenhuma. E você não reage emocionalmente. Não tem sobre o que pensar, não tem sobre o que falar, não tem como fazer nada. Você está inconsciente. Depois de captar dados, você pode ser um ser que não sabe o que fazer com isso. Aí vem a parte da reação emocional, que ele puxa para reagir aos dados captados de uma maneira ou de outra, de acordo com o teu caráter. Então a reação é dependente da captação de dados. Dar codinomes a experiências exige que haja experiências. Então o pensamento é dependente da experiência mental e emocional, subconsciente. Não dá para falar sem pensar antes. Se a criança começar a entender o que está acontecendo no pensamento, ele não falaria. Então aqui você vê como uma coisa depende da outra.
A primeira é o início da existência e o resto é a extensão. Mas a ação, como um todo, é o último grau, é a última qualidade humana, na qual ele pode se assemelhar não só ao animal, mas até ao vegetal, que também produz matéria, também lida com matérias-primas. Da mesma forma que uma coisa mais grandiosa que a outra e depende da outra, a sabedoria divina, aquela parcela que ela permite repassar por modelagens, filtragens e preparos para criar as criaturas inferiores todas, é incomparavelmente menor do que a sua qualidade essencial, conectada ao poder divino, todo-poderoso, que tudo diante dele não ocupa espaço nenhum, não tem valor. Ele existe sozinho, não depende de nada para existir, e quando ele mantém uma existência forçada, ela não tem valor próprio. Só terá valor se ele escolhe valorizar ela. Mas ela em si, ele podia fazer sem fim dessas aí, sem nenhum desgaste. Quando falamos todo poderoso absoluto, e em relação ao todo poderoso absoluto, é nada, equivale a nenhuma existência, nenhum valor. E a Chokhmah lidar com esse poder de Deus, absoluto, esmagador, acaba sendo que a sabedoria essa é muito mais grandiosa do que o poder de criar um mero mundo material físico limitado. Então a energia que vai vir para cá para criar esse mundo é uma redução drástica em relação ao emanador dos mundos, bendito seja. Da mesma forma, com certa comparação com a queda que tem o intelecto, o captador de dados, que acaba ignorando todos os dados que ele já captou e que está captando naquele momento, para concentrar-se em fazer uma obra física com matérias-primas inanimadas, concretas, que é uma exclusão da grande multidão de experiências mentais possíveis naquele momento. Se exclui uma imensidão de dados para focar na obra, que pode ser muito simples, você pode focar na coisa mais simples do mundo. E esse foco, na verdade, é uma coisa infinita. É uma retenção infinita das outras coisas que você podia estar fazendo e sentindo e pensando. Então, Moshe Rabbeinu, de mencionada memória, que tinha a profecia dele que alcançou até o grau de Netzach, né, vitória, mas a sua captação intelectual, por instrumentos, por mente, ele alcançou até o grau das costas da Chokhmah, aquele rejeito que faz o mundo. Até lá Moshe Rabbeinu sim alcançou. Então aqui o Rebbe entrega que o Arizal falou que Moshe Rabbeinu alcançou só até Netzach, isso é profecia, quer dizer, em visão, numa imagem onde há grande detalhamento, grande captação, e não é por instrumento, não é de longe, uma sensação de aproximação, até só de Netzach, que é a carga já preparada para a vida das criaturas. Mas alcançar como seria alcançar uma conexão por instrumentos mentais com Deus, ele alcançou mais alto do que isso, até Chokhmah, até o planejamento do mundo inteiro. E ele mereceu. Em outro lugar diz que a alma de Moisés foi uma alma totalmente diferente da nossa. É uma alma com capacidades extremamente mais potentes. Pois ele mereceu que através dele foi dada a Torá, que ela é aquela parcela reduzida, aquele rejeito da Chokhmah, da sabedoria suprema. Aquilo que cai de maduro, quer dizer, amadurece, se prepara até ser comestível para nós. Aquilo cai, chamado novlot. Novlot quer dizer uma tâmara madura que cai debaixo da árvore. Assim, a sabedoria toda seria aquela fruta doce que amadureceu, que foi preparada para cair para baixo para o grau inferior, de onde não se vê para longe. E se revela na nossa Torá material, quer dizer, na forma da prática física da Torá, cuja finalidade é que nós pratiquemos as leis divinas
ativamente e abstendo-se das proibições, de fato, com a ação, com o nosso corpo físico, que é um objeto concreto, material, que é a experiência de um corpo material, fazendo a vontade de Deus, é uma conexão extrema, tremenda, de uma coisa mais baixa com a coisa mais alta. Não é o intelecto servindo a Deus, não é a emoção. É o objeto, o objeto que minha alma veio dar vida, que é a minha carne, tem o mérito de estar presente, não só no pensamento, na vontade e no carinho de Deus. E por isso diz, faça hoje a mitzvah. E não pense na recompensa, amanhã vai vir a recompensa. Mas a recompensa da mitzvah é o ato da própria mitzvah. E Deus escolheu essa descida, e por isso nós temos que valorizar justamente a matéria, porque Deus valorizou ela. Tem que considerar, se Deus reteve todos os poderes para fazer um mundo tão limitado, então o grau limitado é o grau terminal da vontade divina. Se fosse ele se contentar com menos graus, simplesmente não tinha que reter tantos poderes, podia fazer um mundo de pensamentos, de falas, um mundo menos limitado. O fato de experimentarmos um mundo concreto como esse, que exigiria, considerando que só pode ser criado por um Criador que não depende de nada para existir, e por isso ele tem que ser extremamente abstrato. Então e ao mesmo tempo temos um mundo completamente limitado. Isso mostra que temos os dois extremos. Entendemos que há nos extremos o extremo poder de Deus e o extremo pouco poder nosso. E se Deus permitiu essa existência, essa retenção de poderes, que tem a experiência de vida humana, quer dizer que é aqui que Ele quer o serviço, desse serzinho pequeno que Ele fez limitado. E por isso, não dá para ficar se aderindo apenas ao estudo, apenas à meditação. Falar no sábado do Talmud, o valor do estudo é que a pessoa pratique. Aquele que estuda, mas pretende não praticar, seria melhor que não tivesse nascido ao sentido do Talmud. Ele está desvalorizando a escolha de Deus na matéria. Ele está dizendo para Deus que preferiria que Deus escolhesse o mundo dos pensamentos. Por isso seria melhor que não tivesse nascido na matéria. Ele está desprezando o mundo onde ele vive. E a energia divina aplicada em mantê-lo do jeito que ele é. E finalmente, uma coisa interessante para os curiosos que falam de reencarnação: toda pessoa é obrigada a se reencarnar até praticar todas as leis na prática, como disse o Arizal no livro dos Grilgulim das Reencarnações. E para fechar esse assunto, o Arizal diz que tem mitzvot que cada um tem que voltar a reencarnar no corpo. Ele diz lá que a pessoa geralmente não se reencarna mais que 4 vezes. Depois disso aqui, tem uma situação ali que ele descreve como carona, digamos assim. Na hora que a pessoa faz uma mitzvah rara, um rei, um sacerdote, então naquele momento, naquele corpo ali paira não só uma alma, mas várias almas que estão se favorecendo daquela mitzvah que ele está fazendo. Digamos que ele representa vários naquele momento. De certa forma, estão conectados nele várias almas que se favorecem e pode-se dizer que elas praticaram junto. Como se fossem muitas pessoas, digamos, tá? Movimentando um objeto pela vontade de Deus. Então todos participam da obra. Assim, muitas almas participam de uma mitzvah rara, quando ela acontece. E assim, cada alma participa de todas as mitzvot. E é obrigado a se reencarnar, quer dizer, não tem o seu descanso até não participar de todas elas. Então ele vai parar o prazer superior que tem celestial para poder estar ligado no momento físico de uma das mitzvot que ele não praticou ainda. E vale a pena para ele. Porque a alma sabe que é isso que Deus escolheu e nada é mais valioso do que fazer algo escolhido por Deus para que seja feito. É longo hoje, graças a Deus, mas acho que foi interessante e o conteúdo de um dia importante da Shana. Até aqui o Tânia desse dia 2 de Tishrei.